Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, hoje nós iremos finalizar, né, o nosso segundo capítulo, que era Vargas, e assim também concluir, né, o conteúdo da nossa segunda avaliação, ok? Na semana passada, nós deixamos alguns exercícios, né, os exercícios da página 332 e 333. Encerramos, então, a nossa aula com essa atividade. E hoje nós iremos iniciar, né, a nossa aula, esse nosso encontro da semana, exatamente corrigindo essas atividades, ok? Vamos corrigir e vamos dar continuidade ao capítulo. Bem, então, deixa eu começar aqui a apresentação do nosso livro, né, onde estão as atividades. Vamos lá. Já já o compartilhamento vai iniciar. Prontinho. Vamos lá, então. Bem, pessoal, essa é a nossa primeira página, né, de atividades. Vocês leram esse texto, né, que está pedindo para ler o texto a seguir e responder as questões. Esse texto foi lido por vocês, né? As atividades ficaram meio que para casa, vamos dizer assim. E na letra A, ele está perguntando o seguinte: de acordo com o texto, o que tornou possível a permanência de Vargas no poder? Bem, de acordo com o texto, pessoal, a permanência, né, do Getúlio Vargas no poder só pôde ser possível por causa do sucesso econômico alcançado no seu governo. Então, o governo do Vargas, ele teve ali um sucesso econômico tão grande que meio que legitimou o fato dele ter entrado meio que pela janela, vamos dizer assim, no poder, né? Uma vez que ele não foi eleito. Bem, letra B. Qual foi o grande destaque da economia brasileira durante o governo do Getúlio? Né? Sem dúvida nenhuma, o Getúlio ele vai ficar marcado pelo crescimento industrial, tá? Que vai ultrapassar pela primeira vez a produção agrícola. A gente sabe muito bem que, nesse momento, o café ainda tem grande importância econômica para o Brasil. Não só o café, né? A produção agrícola tem grande importância econômica para o Brasil. Mas é a partir de Vargas que essa ideia da industrialização realmente vai se consolidar, ok? C. Houve equilíbrio entre o crescimento das atividades industriais e agrícolas entre 1930 e 1945, que é exatamente ali, né, a chamada Era Vargas, e aí está pedindo para a gente justificar a resposta. Bem, a resposta é não, tá? Não houve ali um equilíbrio de crescimento desses dois ramos, né, da economia. Entre 1930 e 1945, a atividade industrial ela vai apresentar taxas, né, de crescimento anual, né, de 3 a 7 vezes mais elevadas do que a atividade agrícola, ou seja, a diferença do crescimento industrial para o crescimento agrícola vai ser muito significativo durante a Era Vargas. Bem, galerinha, dando continuidade, então, aqui para a segunda página de atividades. Na número 2, está pedindo para a gente explicar, né, o que foi o Plano Collin e de que maneira ele foi utilizado por Getúlio para permanecer no poder. É o Plano Collin, pessoal, que vai abrir portas, né, para o Estado Novo. E o Estado Novo, ele é a fase ditatorial do Vargas, né, da Era Vargas. Bem, ele era um suposto plano comunista, né, ele foi atribuído aos comunistas, que, né, nesse plano estariam ali tentando tomar o poder, isso no ano de 1937, tá? Só que, na verdade, não foram os comunistas que elaboraram esse plano, ele era falso, né? Esse plano ele foi elaborado pelos aliados do Vargas, não pelos opositores do Vargas, né?
E, na verdade, a real intenção dele era provocar pânico na população, ao ponto dessa população dar livre poderes ao Vargas, que foi o que aconteceu, né? Depois que ele divulgou o falso plano na mídia, dizendo que conseguiu, né, que os serviços de inteligência do governo conseguiu interceptar um plano que pretendia assassinar o presidente, saquear lojas, tacar fogo em igrejas, enfim, a população realmente fez o que os aliados do Vargas esperavam, né? A população entrou em pânico e deu a ele carta branca, vamos dizer assim, né, livres poderes para ele inaugurar a fase ditatorial do governo. Bem, 3. A 3 está pedindo para a gente observar a imagem e responder as questões a seguir. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente poder analisar a imagem, né? E na letra está pedindo para a gente descrever o cartaz, né? Então, cada um aqui vai ter a sua percepção, né? A minha é que você tem o Vargas em destaque, né? Mesmo ele sendo a imagem de fundo, é uma imagem muito clara, né? Muito marcante. E nós temos aqui vários trabalhadores, pessoas que estão vestindo uniformes de trabalho. E eles estão demonstrando uma certa felicidade, eles estão sorrindo, né? Dando ali a entender que os trabalhadores estão com Vargas. Essa é a minha percepção desse cartaz. Bem, de que maneira, né, Getúlio Vargas foi representado? Bem, ele é representado com grande destaque, né? Ocupando ali o plano de fundo do cartaz, mas deixando ali a sua imagem quase que com a totalidade do cartaz, ok? Mostrando ali a sua liderança, né, a sua inspiração para os trabalhadores que estão marchando, né, ali por Vargas, né? Bem, galera, sendo assim, agora, com a atividade corrigida, vamos dar continuidade ao capítulo. E aí, deixa eu ampliar aqui de novo, a página 334 vai falar exatamente desse ponto tão importante no governo Vargas, que é a urbanização e, consequentemente, a industrialização, né? Bem, como foi visto, né? Deixa eu preparar já aqui a canetinha para a gente grifar pontos importantes, né? Getúlio Vargas, ele vai investir na criação e no desenvolvimento de várias indústrias no país, tá? Essas indústrias, na época, elas vão se concentrar principalmente nas regiões sul e sudeste, tá? Com isso, obviamente, a quantidade de pessoas que essas duas regiões vão receber vai aumentar muito, porque as oportunidades de trabalho vão estar concentradas no sul e no sudeste. Então, pessoas de diversas partes do Brasil, principalmente do Nordeste, vão migrar para essas regiões. E isso vai causar um fenômeno chamado êxodo rural. Aqui, ó, êxodo rural. Vamos ver qual é a definição de êxodo rural? Está dizendo aqui para a gente, é um tipo específico de deslocamento populacional em que as pessoas migram do campo para o meio urbano, geralmente incentivados pela busca, né, de melhores condições de vida e de oportunidades de emprego. Foi exatamente o que aconteceu. No Brasil, o êxodo rural é marcante principalmente a partir das primeiras décadas do século XX, com os processos de modernização das cidades e também do crescimento das indústrias. Ok? Bem, então, em 1920, por exemplo, a grande maioria dos brasileiros vivia no campo, mais de 80% da população. Porém, a partir da década de 30, que é quando começa a Era Vargas, o êxodo rural vai se ampliar muito, né? E a população rural vai entrar em declínio. Lógico que quando você tem 80% da população vivendo no campo, esse declínio não é imediato, né, pessoal? Aqui, deixa eu ampliar mais um pouquinho. Aqui nesse gráfico fica bem
claro, né? A população rural é a linha vermelha e a população urbana é a linha verde. Então, você consegue ver que a partir de 20, né, da década de 20, você começa a ter um declínio muito grande dessa taxa de ocupação rural. E você tem uma ascensão da taxa da população urbana. Deixa eu até mudar aqui a cor para mostrar para vocês quando mais ou menos isso acontece, esse encontro aqui, né? Aqui na década de 60 é que ocorre o cruzamento, né, dessas duas linhas, e a linha urbana ultrapassa de vez a linha da população rural. Mas o que a gente precisa entender é que mesmo até a década de 60, né, até meados da década de 60, a população rural ainda ser maior, ela está em queda, ela não está crescendo. Ela ainda é maior, mas ela está ladeira abaixo, ok? Bem, pessoal, continuando aqui. Obviamente que essa migração em massa, né, vai gerar consequências, né? E é exatamente esse o nosso próximo tópico: consequências da urbanização. Sem dúvida nenhuma, uma das principais consequências é a desigualdade social, pessoal. Essa galera que chega do campo, ela vai chegar para ser mão de obra barata nas indústrias, né, que estão surgindo. E nem sempre as cidades têm estrutura, né, para receber essa quantidade de gente que só cresce, né, porque não tem planejamento, né? E aí as pessoas vão ocupando os subúrbios, as pessoas vão ocupando as áreas que antes eram mata, e isso vai ocorrendo sem o acompanhamento do Estado. O que vai acontecer é que se o Estado não acompanha, não leva serviços, você não tem, por exemplo, saneamento básico em muitas dessas áreas, e assim, né, essa ocupação desordenada das cidades vai criando um sistema de desigualdade social muito forte, né, que é o caso da nossa cidade, né? O Rio de Janeiro ele é marcado por uma desigualdade social muito clara, né? Onde você tem, por exemplo, moradias de luxo convivendo com moradias precárias. Aqui, por sinal, é uma foto de São Paulo, tá? Nem é uma foto do Rio de Janeiro, mas nós sabemos que essa também é uma realidade da nossa cidade. É uma realidade do Sudeste como um todo, né, pessoal? Bem, dando continuidade aqui, vamos falar agora de um ponto importantíssimo, pessoal, que é a população indígena, tá? Os indígenas no século XX. Bem, na época do Império, os indígenas não eram nem sequer citados na Constituição, tá? Lá na independência, até se chegou a pensar, né, num projeto, se seriam incluídos ou não, mas não foram, tá? Somente no período republicano que políticas governamentais começam a surgir, né, como, por exemplo, o Serviço de Proteção ao Índio, que acontece lá que surge, né, em 1910, que vai tentar ali é um órgão, né, que vai tentar regulamentar a relação entre o governo e as populações indígenas, né? O primeiro ali é o primeiro passo de uma aproximação pública com os indígenas, né? A ideia do indígena como representante da nação, como símbolo cívico, né? Isso tudo vai ser adotado pela República nesse momento. Mas e no governo Vargas, né? Qual é a relação do Vargas com a população indígena? Bem, aqui é preciso grifar, tá, pessoal? Grifa esse parágrafo todo aqui, ó. Um dos projetos políticos do Vargas, né, para o país foi chamada a Marcha para o Oeste, né? O que essa Marcha para o Oeste tinha como proposta? Investimentos, né, na ocupação e também no desenvolvimento de regiões do interior do Brasil.
A proposta dessa marcha era aumentar, por exemplo, as rodovias e ferrovias que ligavam, né, as regiões centrais do país com as áreas litorâneas, que era onde estavam concentradas as indústrias, né? E ali promover, por exemplo, o povoamento do norte e também do centro-oeste, tá? Essas regiões eram consideradas, né, estagnadas, ou seja, paradas no tempo, atrasadas, um verdadeiro vazio territorial. E a ideia do Vargas era exatamente levar esse povoamento, essa civilização, entre aspas, para o interior do Brasil. O problema é que essas áreas não eram desocupadas e muito menos incivilizadas. Existiam, sim, povos nativos que viviam ali. E, obviamente, eles sofreram a consequência dessa interferência, tá? A gente não pode deixar de falar da população indígena, né? Sem falar da criação da FUNAI, tá? Ela vai acontecer em 67. Nossa, uma buzina horrorosa. Ela vai acontecer em 1967, tá? Não é no governo Vargas, mas é importante a gente falar, né? E falar o que ela promove, né? Ela realiza estudos, monitora terras, propõe reformas, atua também no controle dos impactos ambientais, né? E tenta ali fazer ações de manutenção da diversidade indígena, né? A FUNAI que atualmente está extremamente desgastada, enfraquecida pelas políticas públicas atuais. Bem, mas sem dúvida nenhuma, uma das consequências da marcha, né, para o oeste, né, e voltando a falar um pouquinho do Vargas, é o Parque Indígena do Xingu. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Aqui. Vale a pena, gente, a leitura, porque é uma das reservas indígenas mais importantes do nosso país e do mundo, obviamente. E que está em constante ameaça, né, por invasões de grileiros, madeireiros, enfim. Né, ela abriga ali nesse território uma diversidade muito grande, uma diversidade étnica, mais ou menos 16 povos indígenas diferentes, né, convivem ali nessa região, que fica ali no Mato Grosso, e é bastante interessante que esse texto seja lido. Bem, pessoal, vamos agora para os exercícios, ok? Página 339 e página 340 são as duas páginas de atividade. Bem, tá pedindo aqui na número 1 para a gente explicar o que é êxodo rural e como esse fenômeno vai ocorrer, né? Bem, êxodo rural é o deslocamento, né, populacional em massa, tá? Em grande quantidade de pessoas do campo em direção às cidades, tá? Isso, obviamente, dentro do próprio país, tá, pessoal? É uma migração. No Brasil, tá? Esse processo vai marcar ali, principalmente, ele vai ocorrer, né, em grande escala, entre as décadas de 1930 e 1970, tá? Quando as cidades vão passar por um processo de industrialização forte. 2. Que consequências a urbanização acelerada pode gerar para as cidades? Bem, ela pode gerar problemas ambientais, ela gera problemas econômicos e sociais, ok? Como, por exemplo, a desigualdade social, a escassez, né, de serviços públicos, o Estado não atende a todas as áreas da cidade de forma igualitária, enfim, né, diversos problemas. Aqui na cidade do Rio de Janeiro nós conhecemos vários, tudo isso gera violência, enfim. Como esses problemas podem ser evitados? Pergunta
para a gente refletir, né? Planejamento, gente. Planejamento urbano, investimento, obviamente, em serviços públicos, em educação, tudo isso faz com que os problemas socioeconômicos sejam diminuídos, né? 4. Qual era a função do Serviço de Proteção aos Índios, né? Aquele lá criado em 1910? Bem, a função era organizar ações, né, de intervenção nas aldeias, por exemplo, integrar os indígenas à dinâmica econômica nacional, organizar atividades educativas e por aí vai. Tudo isso parece muito bom, né, pessoal? Mas a gente tem que lembrar que isso foi feito sem respeitar a cultura indígena. Então, na verdade, isso deu a um grande processo de aculturação, né? A gente tem que perceber que, por exemplo, promover e organizar atividades educativas. Que atividades eram essas? Eram atividades pensadas, idealizadas pelo homem branco, vamos dizer assim, né, usando um termo, esse termo, né, bem complicado até, mas utilizado, criado, idealizado pelos não indígenas, vamos falar assim, né? Pelos não indígenas, para mostrar para os indígenas o que era certo, o que era educação, né? Isso não respeitou a cultura indígena. Então, assim, a gente tem que olhar para essas políticas públicas com bastante crítica, ok? 5. Como foram as políticas indianistas durante o governo Vargas, né? A gente não pode falar de relação indígena com o governo Vargas sem falar da Marcha para o Oeste, né? A Marcha para o Oeste, ela tinha ali a função de povoar, né, o vazio que existia no centro do país, só que não era bem um vazio, existiam populações que viviam ali, né, o vazio demográfico, né, e também a ideia, gente, de levar a civilização, né, e isso era um ponto bem complicado. 6. Nas décadas de 1930 e 1940, as regiões do interior do país eram realmente um vazio territorial? Bem, a gente já começou a falar um pouco disso na questão anterior, né? Essas terras eram ocupadas por muitos povos indígenas. Porém, por isso eles não eram um vazio territorial, né? A ideia de vazio territorial está muito ligada para a questão econômica, né? Que aquela região não produz economicamente. O problema é que aquela região está ocupada por uma população que não tem a percepção capitalista do restante do país. Então, não quer dizer que aquela área não produz. Ela produz sim, ela só não produz para o mercado, ok? A relação econômica dos povos indígenas é muito diferente. Respeita a terra, né? Não agride o ambiente, e isso não gera lucro. Bem, agora na página 340 nós temos aqui um texto, né, sobre o Parque Indígena do Xingu, né, que hoje como eu falei, uma das reservas mais importantes do país e do mundo, né, cercada por grandes fazendas de soja, né, e um local de resistência, né, porque, como eu falei anteriormente, ela é constantemente ameaçada por fazendeiros, grileiros, madeireiros, e, enfim, toda essa galera do mal. Bem, na letra A está perguntando o que significa a expressão abraço da morte, né, utilizada no texto. Bem, essa expressão ela significa que as regiões ao redor, né, do parque estão passando por um processo de ocupação de fins lucrativos, ou seja, cada vez mais essas fazendas que estão, né, ali nas fronteiras do parque, né, estão crescendo e esmagando, né, diminuindo, invadindo pouco a pouco a área de reserva, né? B, segundo os indígenas, quais são as dificuldades que eles passam atualmente por conta da ocupação das margens e por quê?
Bem, gente, segundo os indígenas, né, eles sentem que grande parte da dificuldade é em conseguir pescar. Por quê? Porque esses rios passam também por essas fazendas, né? E muitos são desviados ou poluídos. Enfim, isso vai, obviamente, refletir dentro da reserva. Essas pessoas sobrevivem, né, da natureza. Uma vez que a natureza está sendo estrangulada, né, está sendo ameaçada, a sobrevivência desses povos também estão ameaçados. C. Quais são as principais atividades econômicas desenvolvidas próximos ao parque, né, que vem prejudicando ali o dia a dia dos indígenas? Por exemplo, a pecuária, o próprio cultivo da soja e a questão da exploração da madeira, né, vão impactar diretamente na sobrevivência desses povos. Bem, galerinha, agora, né, vamos à nossa segunda parte da aula, que é a correção da nossa folhinha. Então, vamos lá, vamos abrir aqui a folhinha. Já vai abrir. Deixa eu ampliar. Bem. Vamos lá, vamos lá. Abriu. O tenentismo surgiu na década de 20, né? Desde o início, depois despontou para a história como um marco relevante para explicar a crise na Primeira República. Enfim, bem, sobre o movimento tenentista, né, surgido no Brasil ali na década de 20, parte de suas propostas consistia em quê? Pessoal, os tenentes, né, os jovens tenentes, eles tinham em mente a moralização da política. Então, eles tinham várias propostas, eles eram contra o modo de se fazer política, né, durante a primeira fase da República, né, a questão ali da República oligárquica. Então, basicamente, a principal proposta era a moralização da política. E aí, para que isso ocorresse, por exemplo, eles pediam o voto secreto, entre outras propostas, tá? 2, tem aqui outro texto que vai falar a estrutura organizacional da AIB, que era baseada na hierarquia e na disciplina, né, a ação integralista brasileira, tá? Bem, e é sobre ela, né, sobre essa organização política que vai atuar ali na década de 30, ela vai ter, né, além do culto ao líder, que era o Plínio de Salgado, uma rígida hierarquia, né, uma coisa militarizada, enfim. Que outras características compunham a organização? Bem, ideologicamente, ela estava alinhada ao fascismo, tá? Então, militarização, culto ao líder, que já foi falado, corporativismo, né, a ideia de ver a sociedade como um corpo, onde a cabeça é o Estado, e por aí vai, né? Tudo aquelas características do fascismo, né? 3. No que se refere às questões relacionadas aos direitos políticos das mulheres na era Vargas, indique a afirmativa correta. E a correta é a letra E, né? O direito ao voto feminino foi incorporado à Constituição de 1934, após anos de luta das feministas brasileiras. Bem, galerinha, sendo assim, deixa eu parar aqui a apresentação. Parei, retornei para encerrar esse nosso encontro, dizer que o conteúdo da prova é o capítulo 2, né, Era Vargas, que foi todo concluído. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Beijinhos. Tchau, tchau.